Hoje eu não tô com a gaita, pessoal. Então vamos lá. Boa noite a todos. Aqui é o Gugu. E na live de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês. Para quem não sabe, né? Semana passada eu fiz a primeira fase, primeiro dia da prova do Enem. E hoje era o segundo dia. Eu gravei até um vídeo curto aí para quem me acompanha, TikTok, Kawaii, deve ter visto esse vídeo. Mas hoje então era o segundo dia, um dia que era ciências da natureza e ciências exatas, matemática, física, química e biologia. E devo falar para vocês, eu achei a prova, num todo agora, já que eu posso falar, eu até que achei ela, de certa forma, mais fácil de fazer, sabe? O primeiro dia foi muito cansativo, porque praticamente todas as questões de ciências humanas e de língua portuguesa, eu achei ela muito cansativa. Eram textos muito longos que demoravam para chegar, então no vamos ver qual que é a pergunta. E era pura interpretação de texto. Então, às vezes a gente acaba estudando em história, por exemplo, os principais momentos da história brasileira, né? E acaba não caindo nada. A gente fica meio pasmo de ver isso aí. Mas os caras também não iam deixar a prova ser tão previsível, né? A gente tem que pensar. Mas essa, então, de ciências exatas, matemática, eu até achei ela um pouquinho mais fácil de resolver. Eu achei questões mais de entendimento, de lógica, onde matemática geralmente é o medo da maioria das pessoas que vão fazer o Enem, porque precisa saber fórmula, e Bhaskara, e teorema de Pitágoras. Não. Até que esse ano, na verdade, tu conseguiria quase que resolver praticamente todas as questões de matemática com lógica, ou regra de 3 simples, sabe? Uma que outra precisaria de um pouquinho de estudo, mas pelo menos nós tivemos na escola, né? Moda, média e mediana caiu, mas não é bem isso que eu quero falar para vocês. E sim, a situação que eu me encontro, né? Vocês podem ver, eu tô com os olhos quase fechando, porque foi uma prova muito cansativa. Eu acho ela mais cansativa do que na primeira fase, onde ela tinha a redação. Porque a redação, para mim, ela serviu como uma pausa. São 90 questões mais uma redação. Então, eu consegui dividir as questões e a redação para eu espairecer a mente, para acalmar. Ali não. Ali são 90 questões direto que tu tem que resolver. E isso cansa teu cérebro. Um monte de vezes simplesmente larguei a caneta e fechei a prova. Para aqui, começar a espairecer um pouquinho, porque senão a gente não consegue ter concentração. Já tem estudos que apontam que o ser humano só consegue se concentrar mesmo por meia hora, né? Então uma prova de 4 horas e meia, olha, é complicado. E outra coisa que também complicou foi o calor extremo que vem batendo aí na nossa região. Tava muito quente. Mãe, tinha passado de 30 graus hoje? Será que hoje de tarde? Sim, parece que estava 35 no celular, mas lá fora eu acredito que estava uns 40, 41 graus. De sensação térmica, né? Cara, e assim... Um ar muito abafado. As salas muito cheias de gente e não tinha ar-condicionado. Então a gente ficava toda hora aqui esperando bater um ventinho na janela. Mas, enfim, é uma experiência, pessoal. Quem vai fazer o Enem, já fez, sabe. É uma prova que tu só consegue ter a experiência você indo lá e fazer. É algo muito diferente, sabe? Porque 90 questões. Uma hora tu vai ficar cansado e tu tem que dar um jeito de se programar para conseguir se deslanchar. E agora, o que a gente pode dizer é só aguardar. Os resultados saem em janeiro ou comecinho de fevereiro, né, para nós que estamos do 3º ano. Então agora é só a gente esperar, rezar bastante para que a gente tenha conseguido ir bem, né, na prova. Aí é um momento que a gente se prepara bastante, sabe? A gente deseja muito, estuda bastante, vai atrás. Mas agora passou e agora resta a gente esperar os resultados saírem. Fica aquela apreensão,
aquele certo receio, será que minha redação foi boa? Será que eu fui bem? Porque, faz assim a câmera bem que ela está caindo. Porque eu fui ver uma coisa, e para quem não sabe, as questões do Enem não são avaliadas, as questões, elas não são avaliadas da mesma forma que uma prova, sabe? O teu número de acertos, muitas vezes, pode não significar tanta coisa. Vou dar um exemplo. Pode ser que uma pessoa que tirou 50 tire mais nota do que uma pessoa que tirou 54. A diferença é pouca, mas tá, como é que ele tirou mais nota? Porque são avaliados questões específicas. Tu mesmo fazendo a prova, tu percebe, tem questões fáceis, médias e questões difíceis. Essas questões difíceis geralmente vão parar daqui a alguns anos nas classes, nas salas de aulas, onde os professores vão tomar elas como exemplos para conseguir ensinar. Eu mesmo me parei hoje para uma questão que me marcou bastante, que eu gostei de resolver ela, de matemática, que fala sobre algo que eu já conhecia, que era o calendário maia. Para quem não sabe, o calendário maia ele é dividido em dois. Tem o calendário da colheita, se não me engano, que é o Raab, que são 365 dias, assim como o nosso sistema. Mas tem um segundo calendário, que é acho que é Tzolk'in, não sei ao certo o nome, mas que seria um calendário religioso. Ele tem 260. E a questão era para tu tentar fazer um parâmetro entre esses 2 anos e deixar eles sincronizados. Agora não tenho como explicar, mas eu sei que eu passei pelo menos mais de 15 minutos tentando resolver essa questão. E no final, na lata, sabe? Então a gente fica feliz de tu conseguir botar esforço, tentar resolver sem calculadora uma prova dessas e no final chegar no resultado. Isso é uma sensação muito boa. Gugu, aqui estão pedindo qual era o tema da redação, que era domingo passado. O tema da redação desse ano, muitas pessoas, ele gerou certas controvérsias. Eu mesmo, no dia após a redação, eu achei um tema, de certa forma, péssimo, chato, sem graça. Mas depois eu realmente parei para analisar e não, o tema da redação desse ano foi muito bom. O título dele era Desafios contra a invisibilidade do trabalho de cuidado feito por mulheres no Brasil. É isso que a maioria das pessoas reclamou. Este bendito título, ele é muito extenso, ele é complicado de tu entender o que se trata, o que é a invisibilidade que está sendo retratada, mas esse termo invisibilidade já apareceu em uma redação do Enem passada, que era do Registro Civil, combate à invisibilidade civil no Brasil. Essa invisibilidade, esse termo significa que, além-se do registro civil, pessoas que não têm seus documentos, não têm certidão de nascimento, elas praticamente não existem perante a Constituição. Ou seja, elas são invisíveis, porque elas não têm amparo de nada. E acredito que é isso que então está atribuído a esse tema. Trabalho de cuidado feito por mulheres está se referindo a faxineiras, dessas que vão em casa limpar, babás, né, que vão cuidar de crianças, pessoas que realizam trabalho de cuidado com idosos, com pessoas que têm deficiência, entende? Isso que o tema quis abranger, mas ele não deixou muito específico nesse título. Então os textos de apoio foram uma ótima fonte para tu entender. Só que a redação, ela é uma coisa muito interessante, a redação do Enem. Eu agora, esse ano, eu e meus colegas fizemos todo um estudo, junto com a nossa professora de português, um estudo das redações que tiraram nota 1000 nos anos passados. E tu percebe que elas têm um padrão, sabe? Tu não vai começar uma redação de Enem hoje com... Atualmente nós vemos que o Brasil tem esse problema. Não. A maioria dos corretores já vai desbancar logo ali. Tu precisa apresentar uma tese. Meu colega de trabalho, esses dias, ele achou engraçada a frase: problematizar um problema. Mas o Enem, é bom que vocês tenham essa curiosidade. O tema da redação do Enem sempre vai ser um problema. Só que tu precisa, na tua redação,
dizer qual que é o problema exato, o que tem de errado com isso ali. Então, a gente tem 2 parágrafos para escrever sobre isso. A introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e tua conclusão. Tu precisa apresentar 2 teses, 2 argumentos sólidos de por que você acha que esse problema é um problema. Então, eu fui lá e coloquei as minhas teses. Nos meus 2 parágrafos eu desenvolvi ela, apresentando argumentos, e principalmente você que vai fazer redação do Enem, que pretende fazer nos próximos anos, pegue essa dica. Sempre use citações, referências. Citações podem ser um filósofo, pode ser o trecho de um livro, de uma música, um personagem de um filme, desde que ele encaixe com o tema. A sua redação consegue ter uma visão um pouquinho mais, como é que eu poderia dizer, me fugiu a palavra, mas ela tem mais relevância, porque é sinal que você está usando uma referência para fundamentar o seu argumento. E é claro, na conclusão, pede-se que você apresente um método de intervenção. Como resolver esse problema? O que deve ser feito para esse empecilho na sociedade possa ser resolvido? Ali então você tem que apresentar. Então é interessante a gente ver essa estrutura. E, por exemplo, do ano passado foi um tema difícil, mas o desse ano até que eu consegui entender, eu acho que consegui fazer uma redação melhor do que o que eu fiz no ano passado. Eu até acredito que eu consegui me sair melhor nesse ano do que no ano passado, no geral, né, em questão de entender as questões, de tentar resolver, de conhecer o conteúdo. Então, assim, que nem eu falei antes, passou. Agora é só esperar para ver os resultados. Tem alguma outra pergunta, algum outro comentário? Estavam perguntando qual é a tua intenção do curso superior, né? Isso tu pode explicar um pouquinho, mas ainda é cedo, né? Porque temos que esperar as notas, né? Eu até comentei com a mãe, ou para quem não sabe, o que eu pretendo então fazer, né, pegar uma faculdade, seria fazer um curso de História. Eu tenho o desejo de um dia trabalhar como professor de História em específico. É uma matéria que eu gosto bastante, é algo que eu adoro estudar sobre, e eu gostaria então talvez ser professor justamente desse tipo de matéria. Mas, que a mãe falou, é muito cedo, a gente tem que esperar as notas, porque a maioria das faculdades hoje, elas acabam pegando vestibular, no seu vestibular, a nota da redação do Enem. E se não, a gente então precisaria pegar uma particular, colocar no ProUni, mas não é esse o meu desejo. Eu ia preferir fazer em uma federal, mas para isso conta muito a redação do Enem, sabe? Então isso acaba sendo uma grande chance, né? Imagina tu conseguir uma bolsa, né, com a redação. Muitas portas que se abrem. Mas não necessariamente eu tenho a necessidade de que começou 2024, vamos para a faculdade. Não, gente. Isso vale até para outros jovens que estão me assistindo. Às vezes é bom a gente pegar e esperar um pouco para pensar, será que é isso realmente que eu quero? Se descobrir, vá conhecer um pouquinho, né? E é o que eu pretendo fazer. Porque os vestibulares podem ser feitos até mesmo no meio do ano, ou seja, tem um tempo para trabalhar, para decidir, para conhecer, para tentar entender a si mesmo e conhecer o que realmente eu quero fazer da minha vida. Se eu quero realmente estudar, e se eu quero estudar, essa é a faculdade que eu quero fazer, é essa matéria que eu quero então aprender. Isso tudo é importante a gente saber. Tem mais uma pergunta? Então, pessoal, é isso aí. Eu agora vou pedir licença para vocês. Eu vou aproveitar um restinho da noite. Logo eu vou já ir dormir, porque realmente a gente fica bem cansado, né? Não necessariamente fisicamente, mas a caixinha chega a ferver depois de um tempo, né? Ainda mais um dia quente como esse. É isso. Muito obrigado. Até a próxima e tchau!